Você está feliz? Você está bem, tranquilo, numa boa em casa? Estamos então começando aqui uma nova série. Essa nova série, Tiranos, suas loucuras e suas maldades. Então, a partir de agora é isso que nós vamos trabalhar com vocês em alguns vídeos que nós apresentaremos para vocês, beleza? Meu nome é Uli Soares e trabalho com vocês exatamente esses pontos curiosos desses nossos tiranos. Será verdade? Será mentira? Você vai tecer aí as suas conclusões. Começamos então com o nosso Caio César Augusto Germânico. Olha que nome lindo, tá? Que você diz, nunca ouvi falar. Esse é o Calígula, filho de Germânico e filho de Agripina. Germânico era um grande herói naquilo que seria a história romana. Tá? Inclusive o Germânico vestia o nosso pequeno Caio Germânico com roupinha de soldado. Ele sempre andava vestidinho com roupinha de soldado e uma botinha de militar chamado Caligae, que era exatamente isso, uma botinha. E do Caligae virá o nosso termo que? Calígula. Porém, o imperador Tibério mandou matar toda a parte masculina da sua família. Inclusive o seu irmão foi condenado a morrer de fome. Você imagina o desespero. A mãe dele teria sido açoitada a mando de Tibério. Só que, no entanto, Tibério o adotou, porque ele é extremamente pequeno. E o nosso Botinhas, então, cresceu, criado pelo imperador chamado Tibério. O nosso Tibério teria morrido em 37, segundo as más línguas, né? Envenenado pelo Calígula. Segundo outras línguas mais más ainda, o nosso imperador moribundo foi sufocado pelo nosso Calígula, que tirou o anel do seu dedo enquanto ele ainda respirava. E ele simplesmente tornou-se o imperador de Roma. A princípio ele começou bem, cara, não estava ruim, tá? Não estava ruim. Ele fez o quê? Ele eliminou alguns impostos, ele simplesmente mandou libertar alguns presos políticos, algumas obras do Tibério ele mandou concluir, que era o Templo de Augusto e o Teatro de Pompeu. Aí simplesmente após 6 meses ele teria ficado doente, e ficou semanas doente. E, logicamente, durante a sua convalescença, dizem o quê? Muitos dizem que ele renasceu extremamente maldoso. Ele adorava espetáculos com sangue, espetáculos com atrocidade. E, segundo ele não estava doente. Ele estava apenas renascendo. E renasceu como um deus. E esse deus tinha relações incestuosas com a sua irmã. E como deus, ele declarou... ele declarou a sua avó e as suas irmãs como virgens. Olha que coisa boa que é ser Deus. E ao mesmo tempo, o que aconteceu? Ele tinha os cabelos muito fininhos e, no entanto, ele tinha um corpo extremamente cabeludo. E ele simplesmente proibiu as pessoas de olharem ele nos olhos. Olha que coisa terrível. E qualquer pessoa que mencionasse a palavra cabra perto dele, ele mandava matar. Porque ele associava aquela cabra peludinha com o seu próprio corpo. Ou seja, ele mesmo se considerava uma cabritinha. Tá? De natureza feroz e violenta, apesar disso ele amava a dança, ele amava a cultura, porém ele não queria prostitutas em Roma, principalmente as mais depravadas, que ele simplesmente mandou jogá-las aonde? No mar. E como Deus, ele frequentava os templos de Castor e Pólux, sentava no templo, permitindo que as pessoas o adorassem. Olha que coisa linda, e às vezes ele olhava para Júpiter e dizia... já vou. E chegava pertinho do Júpiter, botava o ouvidinho para escutar o que o Júpiter falava para ele. Sem contar que às vezes ele também cochichava no ouvido de Júpiter. Esse é o nosso Calígula. Vaiado uma vez na arena, ficou enlouquecida, porque me vaiaram? E as pessoas falaram assim, mas imperador, as feras estão muito magras. Aí ele falou, então alimente-as. Mas sim, o boi está muito caro. Então vamos escolher condenados. Então ele andava pelas prisões selecionando os mais gordinhos para poderem servir de alimento a quem? Aquilo que seriam as feras. E aí, simplesmente, como ele gastava muito, ele chamou todos os ricos de Roma e disse, a partir de hoje eu sou o seu herdeiro. E ficava muito triste porque as pessoas não morriam e ele pudesse herdar aquilo que seriam as suas fortunas. E às vezes ele reunia os senadores e dizia, vocês não têm vergonha de serem mais ricos do que o imperador? E no entanto, ele bebia pérolas dissolvidas em vinagre. Igual fazia Cleópatra, tá? Cleópatra também fazia isso para impressionar o Marco Antônio. Completamente louco, nomeou seu cavalo Incitatus como cônsul e mandou construir uma estrebaria de mármore naquilo que seria o Senado. Olha que coisa linda, a sua irmã teria morrido, a sua grande paixão, Drusila, morreu em 38. E ele declarou um luto oficial onde as pessoas estavam proibidas de rir, fazer refeições com a família e inclusive de tomar banho.
Teve 4 esposas, a última delas, Cesônia, com que ele casou no ano de 39, e teve aí a sua única filha, que por um acaso chamou o quê? De Drusila, homenagem à sua irmã. Quando andava pelas ruas de Roma, ele era carregado numa liteira por 8 homens, que eram obrigados a andar extremamente devagar, bem devagarinho, para que as pessoas pudessem limpar as ruas e tirar a poeira, para que ele pudesse passar. No entanto, quando ele andava nas ruas de Roma com seu carro de guerra, ele obrigava os senadores a irem atrás dele correndo vestido do quê? Vestido de toga. E para poder arrecadar mais dinheiro, os soldados saíam às ruas tomando dinheiro das pessoas que estavam aonde? Que estavam caminhando pelas ruas. Da mesma forma que transformou praticamente o Senado romano num grande bordel, onde participavam simplesmente das orgias, aquilo que seriam as mulheres dos senadores e as suas filhas. E um detalhe interessante, vivia sempre triste. E quando perguntaram a ele, nossa, Calígula, por que a tristeza? Ele dizia, porque não há uma catástrofe, não há uma guerra, nós estamos vivendo uma paz muito louca. Aí ele deu ideia, vou brigar na Bretanha. E ele simplesmente reuniu seus exércitos e foi em direção à Bretanha brigar próximo ao mar. E aí ele ordenou que os soldados atacassem o mar, ou seja, atacaremos Netuno. E a ordem dele, xingue, fale palavrões, fale despauterios em relação ao mar. E ordenou que o derrotado fosse saqueado. E o que é que nós saqueamos do mar? Simples, conchinhas. Enchemos capacetes, enchemos escudos e viemos embora em triunfo, porque simplesmente eu me declarei o quê? Vitorioso. Ele, quando mandava matar os seus inimigos, dizia aos carrascos, mate-o vagarosamente, para que ele sinta que está morrendo. E de uma de suas frases muito famosas, eu gostaria que Roma tivesse apenas um pescoço, para que eu pudesse cortá-lo e matar todos de uma única vez. Em 24 de janeiro de 41, foi morto pelos seus próprios soldados, a sua filha foi arremessada à parede e o herdeiro dele teria sido seu tio, chamado Cláudio. Quando simplesmente a mãe de Cláudio queria ofender alguém, ela dizia, você é quase tão estúpido quanto meu filho Cláudio. Ou seja, o cara era uma topeira. Mas isso é uma outra história. Gostou? Curtiu? Compartilhe. Se inscreva no canal. Beijo do velho. Tchau pra você.